O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e também a elas eu devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina, iluminar. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos, estimados do meu coração. Então, mais uma vez, eu acolho os casais que participaram do retiro de casais nesse final de semana, casais que estiveram conosco desde sexta-feira participando do retiro. Levanta a mãozinha aí, casais que estavam no retiro, os casais do retiro, os casais também os que trabalharam, estão por aí espalhados. Vamos dar uma salva de palmas para eles, gente, que bênção, bendito seja. Glória a Deus. Os casais estiveram conosco esses dias, desde sexta até hoje lá no retiro. Foi chato o retiro, gente? Foi bom? Que maravilha, tá vendo? Casais que ouviram o convite aí o ano todinho, o padre convidando, e não foram, perderam. Foi bênção o retiro. Acolho os jovens também que estão com a gente animando a liturgia, obrigado pela graça de estar presente. Hoje, quarto domingo do tempo pascal, é domingo do bom pastor. Cristo vai se apresentando de uma forma nesses dias de tempo pascal. Cristo se revela a nós, o verbo encarnado, o verbo divino, o verbo criador se encarna no Natal e vem para entregar a vida por amor de nós. E na Páscoa, na Semana Santa, ele desce à sepultura para nos salvar. E agora estamos no tempo pascal, depois da ressurreição de Cristo, mas ainda antes da ascensão, que acontece 40 dias depois da Páscoa, e antes de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Senhor, ele fica se apresentando. Nós vamos lembrar assim, você lembra o que nós celebramos no primeiro domingo depois da Páscoa? Foi o domingo da misericórdia. Então nós fomos apresentados ao Cristo misericordioso. Depois, no outro domingo, aquele grande discurso do Senhor com Nicodemos, e a gente foi apresentado ao Cristo que traz para a gente o batismo, o sacramento. Você lembra que lá no domingo da misericórdia tem aquela estampa do Jesus misericordioso, que foi a visão que Deus deu para Santa Faustina, e aí do ladinho do Cristo sai, do lado perfurado de Cristo, né, onde o soldado furou, na estampa sai um raiozinho vermelho e um raiozinho branco, o sangue e a água dos sacramentos, do batismo, a água do batismo, o sangue da Eucaristia. Nós fomos convidados ainda no outro domingo, aquela leitura do texto dos discípulos de Emaús, quando o Senhor Jesus se apresenta naquele que caminha do nosso lado, se apresenta na palavra e se dá a conhecer no partir do quê? Do pão, na Eucaristia. Hoje, o Cristo diz para nós que Ele é o bom pastor. Eu sou
o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Veja, filhos, na época de Jesus, havia os reis, havia os sumos sacerdotes, os doutores da lei, e Jesus Cristo poderia muito bem estar dando bum, 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 grande João, bum, 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 bum. Jesus Cristo poderia ter se apresentado, como ele fez em outros momentos, onde ele diz que o reino dos céus é como o rei que tem seus súditos. Ele poderia ter falado a respeito dele também, como se ele fosse esse rei, como se ele fosse esse sumo sacerdote, como se ele fosse esse doutor da lei. Mas ele vai dizendo: eu sou o bom pastor. Na época de Jesus, todo mundo sabia o que era um rei, todo mundo sabia o que era um sumo sacerdote, todo mundo sabia o que era um doutor da lei. Mas se Jesus Cristo falasse essas coisas para as pessoas, elas iam fazer uma ideia de Jesus que não era muito próxima da realidade deles, das pessoas. E Jesus queria que eles tivessem uma ideia dele, daquilo que era coisa próxima deles. Então Jesus: eu sou um bom pastor. Todos eles sabiam o que era um pastor, todos eles sabiam o que eram as ovelhas que o pastor cuidava, todos eles sabiam o que era perder uma ovelha, o que era ter uma ovelhinha com a patinha quebrada, ou uma ovelhinha extraviada, perdida. Todo mundo sabia o que era um pastor mercenário, que ia cuidar das ovelhas só por dinheiro, e depois, quando vinha o lobo, ele fugia e deixava o lobo pegar as ovelhas e dispersar as ovelhas e espalhar as ovelhas pelo mundo. Então, quando Jesus diz: eu sou um bom pastor, as pessoas estão fazendo a experiência daquilo que é Jesus, como os nossos casais fizeram nesse retiro, a experiência de Deus, a experiência do Espírito Santo, uma experiência que ama, que cura, que salva, que liberta. Dizer: eu sou o bom pastor e não sou o mercenário, dizer: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, é colocar no coração daquelas pessoas, como o nosso hoje, não uma imagem que denigra, porque muitas pessoas podem achar que é uma forma de humilhação, dizer: eu sou agora uma ovelha, sou rebanho do Senhor. Nós somos cuidados pelo Cristo, que dá a vida por cada um de nós. Eu sou o bom pastor. O mercenário, ele só quer das ovelhas o quê? A lã, a carne, só quer tirar o proveito para si das ovelhas. O Cristo não. O Cristo quer a salvação das ovelhas, quer que as ovelhas sejam cuidadas e amadas. Nós temos um Cristo que cuida da gente, como se a gente fosse a ovelhinha dele. Se a gente está com a patinha quebrada, Cristo vem para cuidar da gente. Se nós nos afastamos e dispersamos, o Cristo quer nos cuidar e nos trazer de volta. Olha que aqui no texto do Evangelho, Jesus ainda diz assim, existem ovelhas que não estão nesse redil. O redil é a cerca, é o curral onde as ovelhas estão. Nós estamos no redil do Senhor. Agora, existem ovelhas que não estão nesse redil, mas também a elas eu quero salvar. O que o Senhor Jesus diz? Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor quer reunir essas ovelhas, as ovelhas dispersas pelo mundo. Quem dividiu as ovelhas, quem dividiu a igreja, não foi Deus, foi o inimigo de Deus. É o inimigo de Deus que gosta de divisão. Deus quer nos reunir de volta, e Ele diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Todas as ovelhas estarão reunidas de volta. Agora, elas ouvirão a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Uma perguntinha para você, para mim e para você: nós conseguimos ouvir a voz
do nosso pastor, no meio dessa barulheira toda que tem no mundo, no meio de tantas vozes que nos chamam para tantas coisas, vozes que nos chamam para tantas, são tantas ofertas, tantas vozes, e existem inclusive vozes que se querem fazer passar pela voz do bom pastor, vozes sedutoras e enganadoras. Jesus diz: as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço e elas conhecem a minha voz. Quem cuida de ovelhas sabe muito bem que o pastor que cuida daquele rebanho, depois que as ovelhas se acostumam com ele, ele dá aquela voz de comando para as ovelhas saírem do curral, e ele conduz elas pelos campos para buscar água, para buscar outra pastagem, depois ele as conduz de volta. Elas ouvem o comando daquele pastor. Se um outro pastor for lá e falar as mesmas coisas, der os mesmos comandos, a ovelha não obedece, porque ela conhece a voz do pastor. Eu e você, nós dois, quando outras vozes vêm ao nosso ouvido dizendo, convidando, tentando levar a gente para as ofertas, para as facilidades, para as possibilidades, a gente consegue identificar a voz do bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu não me deixo seduzir pelas vozes falsas e mentirosas. Eu quero terminar, meus amados, voltando aqui nas duas primeiras leituras. A primeira leitura hoje é dos Atos dos Apóstolos, e no finalzinho da leitura dos Atos dos Apóstolos, o escritor sagrado diz assim: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas essa pedra tornou-se a pedra principal. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos. Só existe salvação em Jesus Cristo. Existem outros nomes que até curam, outras forças que operam sinais, mas só um é o Salvador. Jesus é aquele que cura, que salva e que liberta. A pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. Em nenhuma outra salvação, só em Jesus Cristo. E todo cristão católico sabe disso. Só temos salvação em Jesus. No Salmo a gente cantou isso: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, que é Jesus. E a segunda leitura, que é da carta de São João, veja que bênção, filhos. O escritor sagrado diz para a gente: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece a Deus. Se o mundo não consegue identificar que você é um filho de Deus, se para muitas pessoas você não é valorizado, se você não é amado, não é cuidado, como é cuidado pelo bom pastor para outras pessoas, é porque elas não conhecem a Deus e não sabem identificar em você um filho de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Pensa na graça de sermos filhos de Deus. De manhã eu lembrava dos caminhoneiros que escrevem no para-choque do caminhão assim, ou na badana do caminhão, eles escrevem assim: ó, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu empino meu narizão e digo: eu sou filho do dono. Eu vou assim, faceirão, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Nós somos chamados filhos de Deus. Não é só sermos chamados, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. O escritor sagrado, ele completa: é um presente de Deus sermos chamados filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Então coloca a tua mãozinha no peito assim, e repete com o padre mais lindo dessa missa. Diz assim com o padre: eu sou um filho, ou uma filha, né, de Deus. E agora todos juntinhos, batendo no peito e repetindo essa frase: eu. Olha que grande presente de Deus. E nós somos filhos de Deus, de Deus.
de Deus. Eu e você, é uma graça sermos filhos de Deus, porque nós somos filhos do Criador, nós somos filhos daquele que nos cuida, daquele que é o Deus que nos dá vida e que envia seu Filho como o bom pastor para sarar as nossas feridas. Se a gente sabe que a gente é filho de Deus, por que muitas vezes nós nos afastamos desse Pai maravilhoso? Por que será? Se nós nos reconhecemos como os filhos de Deus, amados por Deus, se eu tenho um Pai que pode me ajudar, e eu tenho uma boa relação com esse meu Pai, quando eu preciso de ajuda, eu vou recorrer a outras pessoas? Não, eu vou ao meu Pai, amoroso, zeloso, misericordioso. Eu sou um filho de Deus, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Vamos dizer juntos mais uma vez: eu sou um filho de Deus, bem forte. Eu sou um filho de Deus. Oh, toma posse dessa verdade. Eu sou um filho de Deus.